Vamos então dar um passo de fé? Vamos ler juntos 2 Reis, capítulo 4, verso do 1 ao 7. Obrigado, amado irmão. Todos acharam? Então vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: em que posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilha a todos os seus vizinhos. Olha, peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Verso 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e paga suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a enxergar, ó Deus, com o poder do Espírito Santo, as maravilhas, ó Deus, que estão aqui nas tuas palavras, palavras de vida eterna. Ó Deus, muito mais do que ouvintes, ó Pai, nós queremos praticar, colocar todos os dias de nossas vidas, os dias que o Senhor preparou para cada um de nós, ó Pai, em prática. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Um pouco do contexto histórico. Então, o ano é por volta de 850 a 790 antes de Cristo, tá? Quem era o rei? Jorão. Quem era Jorão? Irmão de Acasias, filho de Acabe e Jezabel. Acasias, ele caiu da sacada do palácio dele e se machucou. E ele ficou aflito. E agora? Será que eu vou sobreviver? Vou sobreviver? E ele manda um soldado fazer uma consulta a Baal-Zebud. Ele conhecia as escrituras, ele sabia que deveria consultar um homem de Deus. Mas então Elias, ele é advertido por um anjo, Deus manda um anjo falar com Elias, fala: olha, vai lá falar com aquele soldado para perguntar para Acasias se não existe Deus em Israel, não? Era para ele vir falar comigo, né? Então é nesse contexto. Então, após Elias, quem vai assumir o papel de profeta é Eliseu. Então, só para a gente entender quem era o rei, qual era o ano, a história é linda, é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Costumo não ficar escolhendo o texto. Quando me é dada a missão, eu paro naquilo que eu já estou lendo durante a semana. Então, é aqui que eu fico, fecho e me concentro naquele texto que eu já venho fazendo. Aprove Deus, então, um passo de fé. A situação era difícil, muito difícil. A mulher estava desesperada. Ela precisava de um milagre. E o esposo dela era aluno. Ele era um aprendiz de profeta. A palavra do Senhor vai dizer, se vocês quiserem
Voltar só um pouquinho, capítulo 2, né, de 2 Reis, verso 3, assim: em Betel, os discípulos dos profetas. Olha eles aí. Então existia uma escola de profetas, e este marido dessa viúva, ele era um desses aprendizes. Olha o verso 5. Em Jericó, os discípulos dos profetas. Estão acompanhando aí? Ele era um desses discípulos. O texto não fala o nome dele, também não fala o nome da viúva, nem muito menos o nome dos filhos. Nós vamos entender. Eu gosto de que vocês consigam entrar na história de alguma forma, as nuances. Olha só, essa viúva, essa família, ela tinha parentes, tinha tribo. E a lei mosaica, uma lei chamada Goel, tinha por obrigação, era alguém que tinha a obrigação de resgatar, de trazer de volta. Vocês vão lembrar de Ruth, Ruth, o livro de Ruth, o primeiro capítulo de Ruth vai falar dela, de Elimeleque, dos filhos de Malom e Quilom, contam a história, e de quem era a obrigação ajudar aquela família, do parente mais próximo. A lei mosaica também, ela traz diretrizes, leis, estatutos, preceitos, mandamentos, de um povo que cuida do seu povo, da família que cuida da sua, e que Deus cuida desse povo. E por algum momento, aqui, essa família não está sendo amparada, nem pela tribo. Mas Deus não deixa ela sem socorro. E diz assim, verso 1: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Veja bem, a mulher do profeta, ela não vai reclamar. Ela não vai reclamar do marido. Aquele meu marido me deixou uma dívida, aquele traste, além de morrer. Não. Olha só o que ela fala. Ela temia ao Senhor. Ela está dando um testemunho de que o marido era bom. Ele temia o Senhor. E o profeta o conhecia. Porque, do contrário, ele diria: ele não temia tanto assim, não. Mas não é isso que o texto diz. Olha só. Mas agora, vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O texto não identifica o nome do marido, da mulher e das crianças. Você pode pensar assim: eles eram anônimos. Não para Deus. Deus conhecia. Deus nos conhece. Conhece cada um de nós. Deus nos conhece. Os filhos dos profetas era uma expressão usada para designar discípulos ou aprendizes. Sob a liderança de Elias e Eliseu, o marido dela era um homem piedoso, servo de Deus e dedicado à obra profética. Eu já vi pessoas dizendo que o cara não valia nada. Não é isso. Não é isso que o texto diz. Não é isso. Ele tinha um sonho. O texto não fala no que ele investiu dinheiro, se foi para socorrer outros profetas. Se ele temia o Senhor, eu tenho a consciência de que não era para deixar a família em apuros. Ele pretendia sim honrar com seus compromissos. Tiago 1:27 vai dizer assim: que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O clamor da mulher.
clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. O verbo clamou demonstra desespero e urgência. Ela não apenas falou, ela pediu por socorro. Gente, vocês já viram alguém desesperado por socorro? É muito angustiante. Certa vez a gente estava na praia e uma mãe perdeu o filho. Gente, a praia estava lotada de gente. E eu consegui, naquele tempo, ver o terror. Ela gritava com toda a força que ela tinha no peito. Mas gritava muito alto. E era um ambiente aberto, era uma praia, e o som das ondas não abafavam o grito daquela mulher pedindo pelo filho. Ele é assim, ele é pequeno. Por favor, ajudem a achar o meu filho. Me doía no fundo da alma. E eu olhava para os lados. Daqui a pouco alguém falou: bate palma. Eu bate palma, todo mundo batendo palma. Quando você bate palma, todo mundo sabe que tem alguém perdido. E em pouco tempo foi achada a criança, e o alívio veio, e ela chorou e abraçou aquele menino. Ai, como eu fiquei aliviado dela ter encontrado aquele menino. Minha vontade era dar uns tabés para aquele menino. Você não sai de perto da sua mãe, menino? Gente, era o clamor de uma mãe que estava perdendo, a ponto de perder seus 2 filhos. O pastor bem falou que José, ele compartilhou dos seus sonhos com a família. Ele tentou envolver os sonhos, de alguma forma, tentar entender aquele sonho. José foi vendido por 20 ciclos de prata. Era o preço de um escravo. O que faz a gente pensar que essa dívida não era pouca. Se ela estava a ponto de perder os 2 filhos, são pelo menos 40 ciclos de prata. Um ciclo de prata equivalia a 1 mês de salário. A dívida era alta. O temor, teu servo, mostra reverência e submissão a Eliseu. Ela apela à lembrança da aliança entre o profeta e o falecido marido. Ela reconhece Eliseu como autoridade espiritual e o busca não para reclamar, mas para pedir ajuda. Como que você dirige as questões espirituais? Você pede direção a Deus e a homens e a pessoas de Deus? Ou Baal-Zebub? Ou outros fins? Você está desesperado a tal ponto que ainda não conseguiu entender que só no Senhor há solução? Ela não foi reclamar do tipo: eu não mereço passar por isso, meu marido já morreu e agora mais essa, não é? Ela não foi no profeta falar: ó vida, ó azar, por que Deus já não tinha impedido antes dele morrer? Por que não impediu ele de morrer? Por que não ressuscitou meu marido? Ela estava passando por luto também, ela estava sofrendo. A falsa ideia de que o temor do Senhor garante a ausência de problemas. Bom, eu sirvo ao Senhor, por que isso está vindo na minha direção? Se eu sirvo ao Senhor, se eu oro, se eu congrego, por que essa tribulação está vindo sobre a minha vida? Não é? A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu serei contigo. Não é? Parece um paradoxo, mas não é. A palavra do Senhor também diz que nós devemos buscar uma vida quieta e tranquila, pacífica. Mas como buscar um mundo onde a palavra do Senhor também nos diz que a cada dia basta o seu próprio mal? As águas não correm sempre na mesma direção. Ora vem uns turbulentos, né? Uns furacões, tsunami, terremoto.
vem dias difíceis. Olha, o credor tinha seus direitos e ele estava ávido em receber a sua quantia. O credor estava nem aí para o problema dela. Se o seu marido morreu, se deixou dinheiro, se não deixou, se você tem... Eu quero receber. Eu quero receber e pronto. Ele estava com sangue nos olhos. Quero receber a minha quantia. Hoje a gente tem nossos meios, né? Os agiotas, né? Eles querem receber. Eles vão receber. Naquela época também tinha esses aqui. Deus conhece os anônimos. Crentes fiéis também enfrentam crises. Há momentos em que tudo parece acabar ao mesmo tempo. É uma situação difícil atrás da outra, não é? Parece que não vai. Buscar a Deus é sempre o melhor começo. A solução verdadeira vem do alto e não de confrontos humanos. Reconhecimento, verso 2, reconhecimento do pouco que temos. Eliseu lhes disse: que te hei de fazer? Declara para mim o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando ele diz assim, o que hei de fazer? É uma pergunta retórica. Eliseu também não possuía bens, ele não tinha como ele pagar a dívida dela. Se os irmãos rebuscarem no texto, ele se vestia como João Batista, com pele de animal, cinto de couro. Ele era modesto até no jeito de se vestir. Certamente ele não tinha o dinheiro, mas ele tinha Deus para compartilhar. Quando ele diz assim, como posso ajudá-la? É um jeito de mostrar que ele se importa. O que está acontecendo com você? Às vezes o irmão pergunta: irmão, você está meio distraído, meio abatido, aconteceu alguma coisa? Não é para fuxicar da sua vida, não. Ele está se importando com você. Jesus, ele está indo em direção à casa de Jairo. E a filhinha dele está muito doente. Quando ele entra na casa de Jairo, aí Jairo fala: olha, aconteceu isso, ela está doente e tal. As pessoas que estavam lá, fica Pedro, Tiago, João, pai e mãe das crianças. As pessoas que importam ficam por perto, fica aqui. Olha só, a querer saber, rebuscar, tentar entender. Jesus sempre faz uma pergunta: por que está assim? Não, meu filho, ele se joga na água, se joga no fogo, ele quer se matar. Mas os teus filhos, os seus servos, os discípulos não conseguiram fazer nada. O senhor consegue fazer alguma coisa? Para que tanta conversa? Ele está querendo te acalmar. A ideia é te acalmar. Respira, vamos junto comigo. Por isso a pergunta, né? Olha só, não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Honestidade diante de Deus. Gente, não esconda nada de Deus. Porque se ela tivesse dinheiro guardado, o suficiente para pagar a dívida, ia ser tudo descoberto. Deus sabe de tudo. Já viu gente que vive pedindo dinheiro? Tá bem, não tá ruim, mas tem uma necessidade de pedir ajuda impressionante. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Não era o caso dela. Ela realmente precisava de ajuda. Ela está sendo honesta. Deus começa pelo que você ainda tem, não pelo que perdeu. Verdade é o primeiro passo para o milagre. O azeite representa o Espírito Santo, a presença de Deus. Deus não ignora o quase nada.
Jesus pergunta: o que tens? Nós temos 3 pães, 2 peixes. Vamos trabalhar com o que você tem. O que você tem, irmão? Irmão, só tem isso aqui. Show. Nós vamos trabalhar nisso aí. Irmão, para minha vergonha, eu vou, mas se de alguma forma contribuir para a sua vida, que assim seja. Há muito tempo, um retiro aconteceu. E sempre à frente, ajudando. As coisas estavam muito difíceis. Mas muito difícil mesmo. E sobrou do retiro coisas, mantimentos e tal. E então, o que eu disse? Bom, falei com os líderes, falei: poxa, posso levar do que sobrou? Em vez de eu perguntar para Deus, em primeiro lugar: Senhor, sobrou tanta coisa, posso levar? Levei. Passa um dia, 2 dias, daqui a pouco, caruncho. Muito caruncho. Carunchos que eu nunca vi na minha vida apareceram dentro da minha despensa. Comeram, estava tudo encarunchado. Eu sabia que não era para ter pego aqueles alimentos não eram para mim ter pego nem posto a mão. Você pode ter a conclusão que quiser, eu sei que foi para mim, sei que foi aquele dia, aquilo foi a lição que eu aprendi. Não era para você. E eu usei? Não. Faltou alguma coisa? Não faltou nada, porque Deus não deixou faltar nada. Verso 3. O primeiro passo da fé. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilha a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Vai! Foi o que ele disse. Vai! Passo de fé. Tem que ir. Você tem que gastar a sola do sapato. Você quer que o emprego venha até você? Vai até ele. Boca no pó, joelho no chão. Gente, já vi gente passando dificuldade. Aí você fala assim: moça, você congrega em algum lugar? Você vai na igreja? Não, mas eu tenho muita vergonha. Tem vergonha? Então fica na dificuldade. Nós estávamos aqui nessa esquina, estávamos indo para a igreja, minha família estava no carro e uma moça grávida pediu ajuda. Aqui nesse semáforo. Saí do semáforo, encostei o carro. Falei: moça, eu tenho sim dinheiro e posso te ajudar, mas eu quero fazer mais por você. Eu não sei o que vai acontecer. Entra no carro, nós estamos indo para a igreja agora. Nós vamos para a igreja e eu tenho certeza de que nós vamos nos unir e vamos te ajudar. Você acha que ela entrou no carro? Moça, a senhora está vendo, eu estou com a minha família, eu não vou te fazer mal nenhum. Entra no carro, nós estamos indo para a igreja, fica uma rua daqui. Não. Tá bom. Pede ajuda para todo mundo, menos para Deus. Não quero ficar devendo nada para Deus. Saiba que sem Deus, nada. A gente não consegue fazer nada. Milagre começa com ação. Pede emprestado vasilha a todos os seus vizinhos. E se fosse eu e você, se saíssemos na nossa rua e pedíssemos vasilhas emprestadas, lá no seu prédio, lá no seu apartamento, se você batesse: ei, não estou precisando de vasilha. Não tenho vasilha para você. Você é um vizinho muito chato. Eu vou te emprestar vasilha. E tomara que ninguém te empreste. Tomara que ninguém te empreste. Tomara que ninguém te ajude. Você é muito chata. Eu não quero nem saber de você. Desaparece daqui. Meu irmão, você só precisa de vasilha, que a panela também. Pode ser tapué? Pode ser. Toma ajuda. Será que eu e você conseguiríamos potes emprestados, jarros emprestados ou não?
Será que nosso testemunho tem alcançado os nossos vizinhos? Será que na nossa rua sabem que você é cristão? Deus não faz sozinho o que você tem que fazer. A parte dele fazer, ele vai fazer, e você tem que fazer a sua parte. A fé verdadeira envolve ação e exposição. Bora para cima. O vazio é o campo onde o milagre acontece. Bom, nós falamos sobre lei mosaica, então, leis que Moisés, por isso mosaica, ele recebe de Deus e passa ao povo. Então a gente vai ver isso em Êxodo, Levítico e Gênesis, Levítico, Deuteronômio, a repetição das leis, então as diretrizes. Os filhos podiam ser levados como escravos? Sim, poderia. Para pagar a dívida, sim. Mas só se eles fossem capazes de trabalhar. Fosse pequenininhos e não desse para fazer nada, não podia. Mas se fosse, já tivesse uns 12 anos, pudesse trabalhar, podia ser levado como escravo para pagar. Verso 4, a privacidade e a disciplina do milagre. Depois, entre na sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Gente, super interessante essa parte. Por quê? Porque os filhos participam do milagre. Eles veem o milagre acontecendo. Você envolve a sua família no seu milagre? Você pede para os seus filhos orarem por você, papai e mamãe? Nós não somos super-heróis. Nós não temos superpoderes. Precisamos da bênção de Deus. Ora por mim, meu filho. Difícil, cada dia uma luta, rapaz. Ora por mim. Me abençoa aí. A sua família participa do seu milagre? Você envolve todos eles nos seus sonhos, nos sonhos que Deus está projetando para a sua vida? O milagre acontece no íntimo, longe dos curiosos. Eu sei, você vai ver na televisão uma exposição de milagres. Pai, pirueta e tudo mais. Isso não acontece na Bíblia. Pelo contrário, descrição. Feche a porta. Sempre dessa forma, sempre dessa forma. Certa feita, os fariseus e saduceus pediram: Senhor, mestre, faça um milagre aí, para a gente ver. Nossos pais comeram do maná lá do deserto. E tu, o que fazes para a gente ver? Curiosos. Não, ele não fez nada. Em Nazaré, ele não fez mais milagres. Sabe por quê? Por falta de fé. Ele não fez não. Olha, para satisfazer sua curiosidade? Não. Sempre no secreto. A obediência prática e silenciosa é essencial. Essencial. A família participa aprendendo pela experiência, não apenas por palavras. Então está todo mundo aprendendo. Os filhos se tornarão homens, pais de família. Eles levarão consigo tudo o que viveram e aprenderam com a mãe e com o pai enquanto estava vivo. O que nossos filhos têm aprendido conosco? O que eles têm aprendido? O que eles te vêm fazendo? A fé se prova na obediência silenciosa. Os milagres são construídos dentro da rotina, sem espetáculo. Os filhos aprendem mais pelo exemplo do que por instruções. A graça de Deus flui na cooperação. Olha quanta gente trabalhando junto para esse milagre acontecer. Verso 5, o limite e a plenitude do milagre. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram.
Então o azeite parou de correr. Deus enche até o limite da fé preparada. O fim do milagre é hora de gratidão e boa administração. Lembro também de uma situação que aconteceu na minha vida, e aconteceu uma só, e depois não mais. Nós estávamos passando por outra dificuldade financeira, muita mesmo. E eu estava trabalhando aqui perto, no Chibatão, supermercado Chibata. Trabalhando e pensando em aluguel atrasado, conta para pagar, um monte de coisa, nada fora do comum. E naquela... Alguém já me lembrou do cartão cidadão? Cartão cidadão ali da Caixa, onde você recebe essas coisas, né? Agora é tudo digital, né? E estava um burburinho lá, vai cair meu PIS, outro vai cair não sei o quê. Aí eu caí, PIS, o que é PIS? O que é PIS? Não, você não sabe o que é PIS? Você tem que ter pelo menos 5 anos de registro em carteira. E ter contribuído ininterruptamente, pelo menos uma vez no ano, você tem que ter um mês de registro para... Tá. E o que é isso? Não, o valor do salário mínimo. Ah, tá. Aí no meu coração ficou assim, vai olhar. E não era digital, né? Você tinha que ir lá, pegar o cartão cidadão e passar. Gente, tinha um dinheiro lá. E eu falei assim, esse dinheiro não é meu. Eu não tenho dinheiro. Ninguém dá dinheiro para ninguém. Aí eu fui lá na Caixa Econômica. Falei, moça, tem um dinheiro na minha conta? Por favor, tira esse dinheiro da minha conta, moça. Eu vou gastar esse dinheiro. Não, esse dinheiro é seu. Mas de quê? PIS. Ai, eu saí pulando de alegria. Eu nem perguntei para ela que eu não tinha direito, não. Foi pagando as contas, ainda deu para comprar uma mistura. Ainda sobrou para mistura. Você pergunta assim, aconteceu de novo, Joel? Eu acho que nem quando eu tive direito. Nunca mais aconteceu. Mas tá bom, porque veio no momento certo, na hora certa. Eu pulei igual pipoca. Deus poderoso. Gente, é num milagre. A gente vive todo dia num milagre, atrás do outro. A aplicação prática, verso 6. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, que você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. O milagre aconteceu, fecha tudo. Ela não age por conta própria. Já sei o que vou fazer. Agora eu vou pegar, vou vender, vou pagar. Não. Eu não comecei essa história junto. Eu vou terminar ela junto. Eu vou terminar com ela junto. Ela fecha a porta. Bora lá, filhotes. Vamos falar com o profeta. O profeta então diz, agora sim, você vai pegar esse azeite, vai vender, vai pagar as suas dívidas. Faz aquilo que você precisa fazer, tá? É isso que você vai fazer. E o que sobrar, vai viver com seus filhos. Direção espiritual. As pessoas vivem como se fossem não prestar conta para ninguém. A vida é minha, o corpo é meu, tudo é meu direito, são minhas regras, eu faço o que eu quiser. Não é assim. A vida não é assim. Nós vivemos sobre autoridade. No universo, há regra, a lei geral. As leis gerais regem o universo. Tudo tem o seu espaço e tempo. Tudo direcionado e sustentado pelo amor de Deus. Não é diferente na nossa vida. Já estamos caminhando para o final, tá, irmãos? O milagre é seguido de direção. Fé sem gestão gera desperdício. Lembro muito bem da passagem da multiplicação dos pães. Sobrou, recolhe o que sobrou. Tudo aqui no cesto, tá? Recolhe os pães, recolhe os peixes. Nada de desperdício.
para abençoar a vida de outros. Primeiro, paga suas dívidas. Depois, vive do resto. A bênção de Deus não dispensa direção. Tem que ter direção. Milagre não é o fim, é o começo. Deus age com ordem e propósito. Nada se perde quando Deus está no controle. As vasilhas cheias, coração em paz. A mulher não desiste, não decide sozinha, ela volta. O profeta fala e a voz de Deus organiza o milagre. Paga o que deve. O vazio virou sustento e a dívida virou testemunho. É assim, é o azeite da graça, enche, corrige e sustenta. Amém, irmãos? Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Amém. Oremos.